pessoal, eu sou a Havana, sejam muito bem-vindos ao Lenda em Queda. E no vídeo de hoje eu vou indicar um livro para cada música do álbum Super do João. Para início de conversa, hoje é dia de festa, porque Super está completando um ano de existência. Eu queria muito ter aqueles negocinhos de confete para jogar, fazer uma cena, mas eu não consegui me planejar o suficiente para esse vídeo. De toda forma, hoje é um dia especial, porque estamos aí, não o dia que eu tô gravando, mas o dia em que esse vídeo está saindo, que inclusive numa quarta-feira, assim, lindamente, vocês vão, por favor, relevar que o último vídeo saiu, tipo assim, em maio. A gente vai fingir que o cronograma tá sendo seguido à risca, que eu não tô faltando com um monte de vídeo. Prometo que vai voltar. E eu estou aqui vestido a caráter com esse cropped de estrela que eu usei na super turnê. Eu podia ter pegado a blusa que eu comprei no show, mas assim, eu queria esse aqui porque eu não vi muita oportunidade de usar ele depois da super turnê. Eu tô aqui com meu boné de Milambi, pra estar temático dentro do tema, um vermelho, não é porque talvez eu esteja gravando esse vídeo muito cedo e meu cabelo tá precisando cortar, ele tá tenebroso, então eu coloquei isso aqui pra disfarçar. Não é por isso, imagina. Mas enfim, se você é novo nesse canal, enfim, se você não me conhece, prazer, seja bem-vindo. Esse é um vídeo que eu tava querendo gravar há muito tempo, eu vou te falar. Se você não acompanha esse canal há muito tempo, como eu falei, se inscreva. Eu já fiz um vídeo assim no aniversário de 3 anos do Anti-Herói. Clica aqui pra assistir. Eu geralmente não gosto de incentivar o consumo de vídeos antigos. Mas eu gosto muito, eu tenho um carinho especial por esse vídeo do Anti-Herói, porque eu achei que ele ia dar 3 visualizações e ele foi muito bem de view, então eu fiquei feliz. Esse aqui, com certeza, vai dar 3 visualizações, porque eu já tô imaginando que ele vai ficar muito longo. E se você não tá entendendo o que está acontecendo aqui, enfim, primeiramente, esse vídeo está existindo porque eu gostei de gravar o vídeo do Anti-Herói, adoro música e eu acho que interligar livro com música, se eu pudesse eu faria um canal disso, sabe? Então eu fico esperando essas datas, eu sou muito fã do João, caso não tenha reparado nos últimos vídeos em que eu mencionei ele em algum momento aleatório para fazer um paralelo. E também o nome desse canal, para quem não sabe, Lendo em Queda, é inspirado no meu álbum favorito do João, que é o Anti-Herói, que tá aqui. Eu pus o vinil aqui também, mas vocês não vão enxergar direito porque tá refletindo. Só porque eu queria compor o cenário com todos os álbuns, aí eu pus o meu CD do Lobos ali, porque o vinil era um coube. E aí tá o Pirata na plaquinha ali, e o Super tá nessa placa que eu não consegui colar na minha parede até hoje. Enfim, antes de começar esse vídeo com essa introdução que já tá mais longa que tudo, desculpa, eu tenho que só dar uns recados. O primeiro deles é que esse vídeo não vai se referir ao Supernova, que é a versão Deluxe ou Deluxe, dependendo de como você quiser falar, do Super. Eu vou falar apenas do Super porque, primeiramente, esse vídeo vai ficar muito longo se eu falar do Supernova também. Olha o tamanho que esse vídeo tem. Imagina se ao invés de 14 faixas eu falasse de 21, qual seria o tamanho dele? Então, assim, a gente vai estar pulando. Também porque eu acho que o Supernova é muito novinho para ganhar uma honraria dessas. E também porque eu ainda não escutei ele o suficiente, apesar de escutar todos os dias desde o dia do lançamento. Eu não escutei ele o suficiente para ele decantar na minha mente e eu pensar nele com clareza. Então, vai ser só as 14 faixas do Super que eu vou falar aqui. Eu posso fazer um vídeo só pro Supernova também. Se vocês quiserem, digam. Mas vamos pro vídeo, porque eu já tô demorando demais nessa introdução. A primeira música é Escorpião, e assim, gente, eu preciso puxar uma sardinha pro fato de que Escorpião é a melhor música pra abrir tanto o álbum quanto a super turnê. Escorpião é uma faixa que é muito boa pra abrir o álbum e tal. Eu acho que ele escolheu muito bem, tanto para abrir o álbum como ter colocado ela para ser a primeira música da super turnê. Foi uma sacada sensacional, aquela coisa. Começa com aquela energia e é muito libertador, inclusive, gritar o refrão dessa música assim no show. Por favor, tenham essa experiência se vocês não tiveram, é magnífico. Aí, antes de dizer o livro que eu coloquei para Escorpião, eu preciso dizer que essa seleção de livros aqui, ela foi baseada nas vozes da minha cabeça. Então, provavelmente, algum livro que eu vou indicar aqui, você vai olhar e pensar: não achei a relação com a música, acho que você viajou. Então é provável, tá? Porque eu estabeleço umas relações, assim como no vídeo do Anti-Herói, é alguma coisa que me lembrou, e aí alguns livros eu não sei direito, porque eu li há muito tempo, então
é uma seleção que só vai fazer sentido pra mim e talvez vocês não entendam muito bem. Então a gente vai deixando levar. Inclusive, me indica aqui, se você não quiser indicar 14 livros, um pra cada música, me diz a sua música favorita e me indica um livro pra ela. Que aí a gente troca aí umas indicações legais. O livro que eu trouxe pra Escorpião, ele é um livro que, assim, eu pensei muito. Porque Escorpião precisava de um livro que tivesse essa energia tensa da música, sabe? Porque ela é uma música que ela tem uma batida muito específica, que deixa... Ela tem uma tensão. Eu não entendo nada de teoria musical, alguém que entende com certeza sabe o que eu tô querendo dizer. Enfim, mas então eu tinha que escolher um livro que, sei lá, tivesse alguém muito rancoroso nele, sabe? Que tivesse um rancor envolvido. Eu até cheguei a pensar em um, mas eu já falei aqui no canal, então, inicialmente, eu não ia trazer livros que eu já falei. Vocês vão ver no meio desse vídeo que essa ideia morreu, mas tudo bem. Então, eu trouxe para Escorpião Jantar Secreto, do Rafael Montes. Esse é o momento que você olha e pensa, não faz o menor sentido. Eu também não sei estabelecer direito a correlação que eu fiz, mas por algum motivo o Jantar Secreto me veio rápido quando eu pensei, sei lá, na vibe de Escorpião, de ser uma coisa assim muito rancorosa e tal, de Jantar Secreto ter uns personagens bastante egoístas e tal. Esse é um livro muito pesado, assim, apesar de que vocês não estão reconhecendo pela capa, porque eu peguei a capa do box, porque o meu outro, eu tenho duas capas, porque eu queria muito o box e eu já tinha lido Jantar Secreto, eu não ia me desfazer do livro do box, porque eu já tinha um, né? Só que o meu outro livro de Jantar Secreto com a capa tradicional, que é essa aqui, eu não sei onde eu enfiei. Aí eu peguei esse. Inclusive, eu acho essa capa muito linda, mas enfim, é uma indicação que talvez não faça muito sentido, mas foi a única que eu consegui pensar. Agora a gente chega em Milambi, que estamos aqui com o nosso boné bem coisa. Preciso dizer que Milambi eu gosto muito. Enfim, Milambi é uma música, inclusive, que tem aí uma ambiguidade bem legal. Adoro quando o João faz isso, sabe? Ele tem essa mania, inclusive vários artistas do MPB clássico e da nova MPB fazem isso, de ter uma música que tem uma ambiguidade ali. Pra Milambi, eu precisava de ter uma música que traz isso, porque Milambi, apesar de tratar de um remember, né? Aquela coisa de duas pessoas que a gente não se gosta, a gente fala mal um do outro, mas em algumas coisas a gente até que dá certo. Essa coisa, sabe? Então, aquela coisa, amor próprio é bom, mas o seu é mais. Eu não trouxe um livro de ex aqui. Inclusive, eu conheço poucos livros com essa temática de segunda chance. Combina muito com o João, querendo ou não. Porque, inclusive, indiquem, eu ia adorar. Eu não conheço muitos livros assim. Eu tenho um livro assim, inclusive, que nunca foi lançado, tá assim, engavetado há 2 anos já. Mas existe uma história minha que traz essa coisa de voltar de segunda chance, essa trope. Enfim, mas eu trouxe pra Milambi simplesmente uma canção de amor e ódio. Vanessa puxando sardinha pro Vinícius Grosso de novo. Isso aqui é só o começo, tá? Tem mais um dele nessa lista. Eu não consigo, gente. Vocês sabem que é meu autor favorito, mas uma canção de amor e ódio combina muito com Milambi, justamente porque é aquela coisa. Falei mal de você, mas volto atrás, porque o Benjamin tá falando o tempo inteiro mal do Teodoro. Tá o tempo inteiro. Eu acho que combinou muito, principalmente essa... Eu acho que Milambi também traz uma energia de Enemies to Lovers, que eu gosto muito, mas enfim. Pra Milambi, uma canção de amor e ódio, leio. Inclusive, tá aparecendo na classificação indicativa aqui, que eu trouxe muitos livros que são para maiores de 16, pelo menos. Alguns não são, mas, enfim, fiquem de olho na classificação indicativa quando ela aparecer. Vamos falar de Game Boy, e dessa vez eu não vou fingir que eu não fui clubista, tá? Eu não vou fingir. Eu acho que as 3 pessoas do Twitter que estão assistindo isso aqui, que eu vou mandar esse vídeo e falar para elas assistirem, enfim, vão saber, mas Game Boy é tipo assim, minha música favorita. Eu tenho 2 favoritas, assim, supremas do Super. Game Boy é uma, a outra a gente vai chegar nela. Game Boy é simplesmente uma música incrível, inclusive eu adorei que ela teve seus dias de glória, quando, no início, quando o Super lançou, todo mundo nem ligava pra Game Boy. Escutaram ao vivo, todo mundo ficou assim, meu Deus, Game Boy ao vivo é maravilhoso, não sei o quê. Eu não julgo vocês, tá? Porque eu era assim com pilantra. Eu era a pessoa que falava mal de pilantra no Twitter. Escutei pilantra ao vivo, eu calei a boca, tá bom? Nunca mais levantei a boca pra falar de pilantra. Então assim, tá tudo bem. A gente pode se redimir quanto a essas coisas que a gente fala assim, meio sem pensar. Tá tudo certo. E Game Boy, sério, eu adoro essa música, porque ela tem essa energia, tipo, agitada, toda felizinha, mas você vai escutar, e ela é tipo assim, é uma pessoa que é completamente insegura e tá fingindo que não é,
sabe? Então, por mais que às vezes quem não gosta dessa música pense que é só uma música de uma pessoa que se acha muito, se eu ouve as entrelinhas dessa música, a pessoa tá tipo assim, por favor, não me deixe, eu posso ser diferente, eu posso mudar pra te agradar. Então, assim, ai, sério, não sei se é porque eu me identifiquei, talvez, mas pra Game Boy, como ela é uma das minhas favoritas e faz muito tempo que eu não puxo sardinha pra mais um dos meus livros favoritos, que talvez seja meu favorito da vida, não foi por acaso, do Vinícius Gross. Ah, Ivana, só porque sua música favorita é seu livro favorito? Não, calma lá, também não é assim. Como o Game Boy trata de inseguranças e não foi por acaso, do Vinícius Gross, a gente tem personagens que têm as próprias inseguranças, mas que disfarçam elas. Assim como Game Boy também disfarça a insegurança naquela batidinha feliz e naquele eu sou lindo, não entendo como alguém pode não me amar. Então, assim, na minha cabeça faz bastante sentido. É muito fácil relacionar Vinícius Gross com o João, gente. Tipo assim, o dia em que o João tiver, tipo, 10 álbuns, vai dar pra relacionar cada um com um livro do Vinícius Gross. Porque, sério, é muito fácil, assim, é uma correlação muito boa. Mas eu prometo que eu não vou ficar falando dele o tempo inteiro para esse vídeo não ficar monotemático. Inclusive, não pus o livro que eu indiquei no outro vídeo aqui, para não ficar repetitivo demais. Olha só que coisa boa. Então, assim, não foi por acaso para Game Boy e vamos pro próximo. Chegamos nela, na magnífica, na maravilhosa, na faixa 4, Alinhamento Milenar. A primeira coisa que eu queria dizer é que não tinha como ser outro livro, tá? Não tinha como. E o motivo? Vou ter que ir do começo. Fique aí, senta, pega um lanchinho que vamos ter que contar umas histórias. Tudo começou numa manhã de um dia, sei lá, um dia 10 ou um dia 2, talvez. Mas o João lança um textinho de ele falando de alinhamento milenar, explicando aí coisas sobre a música, falando a respeito. Uma das coisas que ele diz, inclusive, é que ela foi mudando com o tempo, né? Que ela ia ser de outro jeito. Algo semelhante ao que aconteceu com o quê? Essa eu fiz pro nosso amor. E vamos lá. Quando você assistiu o vídeo do anti-herói, que você vai assistir depois de assistir esse vídeo, você vai perceber que quando eu falo de Essa eu fiz pro nosso amor, eu comento que eu achava muito esquisito o jeito com que a música tava feliz. Ela tava tipo assim, alegrinha. Como é que pode? Eu já tinha escutado A Última Noite, Triste Pra Sempre, Enquanto Me Beija. Porque eu escutei o álbum anterior pela primeira vez em sequência, tirando Enquanto Me Beija. E aí, por que tem uma música feliz? Isso que não tá ornando. Alguma coisa vai acontecer. E aí vem a ponte da música. Eu vou falar, eu fiquei exatamente assim com o Alinhamento Milenar. Apesar de saber que, bom, não era um anti-herói 2.0 super, graças a Deus, era estranho pra mim o João tá escrevendo uma música que era só alegre e feliz. E eu fiquei, cadê o momento em que tudo vai ser destruído? E aí, quando chega a ponte, que é a coisa mais linda da música, pra mim aquilo ali foi, sabe, cinema perfeito. Ai, eu adoro Alinhamento Milenar, eu adoro essa ponte também, uma delícia gritar ela no show. A única coisa triste é que mostra que o show tá acabando, né? Mas tudo bem, porque ela é a última música. E aí você me questiona, mas Vana, por acaso você não leu a carta de super? Ele tinha falado a respeito. E eu vou, nesse momento, fazer vocês questionarem, quererem revogar minha carteirinha de fã. Eu não li a carta de super antes do super sair. Nem a carta de super e nem a carta do pirata. Por quê? Eu tenho um problema sério com spoiler de música, por mais esquisito que isso soe. Tipo assim, eu não gosto de escutar uma música prévia. Eu não escutei Religião até ela sair. Tipo assim, eu não quero ler trechos de música sem saber qual música é. Tipo assim, ficar na esperança de que um dia vai sair. Sabe os spoilerzinhos que ele posta nos stories? Não escutei nenhum. Porque eu gosto de ter experiência completa. Então, quando eu li a primeira frase do pirata, eu pensei, eu vou esperar o pirata sair para ler a carta. E pro super foi a mesma coisa. Então, só depois que eu tinha escutado o super inteiro, que eu li lá a parte que ele fala que escorpiões são leais e que traições são sutis, e que também é a primeira música de amor, não sobre amor, que ele escreveu da vida dele. Então, assim, eu cheguei. Alinhamento Milenar foi uma surpresa para mim e eu gostei. E voltando ao texto, o devaneio, né? 5 minutos contando história. Enfim, voltando ao texto de Alinhamento Milenar, a gente tem ele comentando sobre a segunda estrofe da música, em que ele fala um amor inescapável que sobrevive a todas as vidas. Primeiramente, eu não sabia que inescapável essa palavra existia. E se você já leu alguma fanfic minha, você sabe que eu usei ela um monte de vezes, porque eu achei ela incrível. Mas enfim, e qual é o primeiro? Ele cita nesse texto alguns casais, e qual é o primeiro deles? Patroclo e Aquiles. Então, assim,
Tinha como não ser para Alinhamento Milenar a canção de Aquiles? Tinha como não ser? Desculpa. Eu acho que as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, que vieram do Twitter, iriam me massacrar se eu deixasse esse livro aqui de fora. Mas eu nunca deixaria. Sério, gente, esse livro, ele é tipo assim, até agora, ele tá competindo com um outro livro, que eu acho que tá na lista também. Não lembro mais a lista que eu fiz. Mas, enfim, na coisa de melhores do ano, assim, sério. E aí você me deixa o questionamento, mas Vana, não tinha que ser um livro com final feliz? Eu não posso falar se esse aqui tem final feliz ou não, porque seria spoiler, apesar de que... Ah, gente, é sobre mitologia grega. Mitologia, algum conto de mitologia grega tem final feliz? Tipo assim, coisas que não existem na mitologia grega. É gente hétero e final feliz. Então, assim, estejam preparados. E, bom, acho que se você é fã do João, você provavelmente ou ama ou tem vontade de ler a Canção de Aquiles. Sim, pra Alinhamento Milenar, não tinha um casal que tinha como você mencionar, senão esses dois. Eles são, assim, a nata dos casais da ficção pra mim. Eu gosto muito dos dois juntos. O que um faz pelo outro e tal, o jeito que eles estão se esforçando pra se encontrarem o tempo inteiro. Ai, pra mim, maravilhosos. Perfeitos. Vocês sabem que eu não sou de pagar pau pra livro gringo. Então, assim, se eu tô falando desse aqui é porque ele é bom. Então, chegamos em Lábia. Então eu trouxe um livro sáfico, que inclusive não tem uma energia muito de ex também, mas que pra mim, inclusive de duas autoras que eu estou apaixonada pela escrita e que quero ler tudo. Eu trouxe A Princesa e o Cappuccino, das autoras G.B. Baldassari. Eu nunca consigo pronunciar o sobrenome delas, que são duas autoras, né, um casal, elas escrevem juntas, os romances são maravilhosos. Eu adoro a escrita delas, inclusive um dos livros dela virou um favorito da vida, mas vamos deixar mais pra frente. A Princesa e o Cappuccino, ele é um livro muito gostosinho de ler, assim, se lê em 3 dias fácil, assim, considerando o seu ritmo. Eu li esse livro em 4 dias com uma facilidade absurda, porque a escrita é muito gostosa, é muito fluida. E nele a gente tem uma personagem com lábia e uma personagem que cai na lábia da outra. E uma coisa que pontuou pra mim, que foi muito importante na hora de definir a Princesa e o Cappuccino, foi: o amor não deu certo pra gente, eu sei, mas só até agora. Então, assim, eu acho que esse trecho, ele pode ser tanto para duas pessoas que tiveram um relacionamento no passado e deu errado, quanto para duas pessoas que tiveram relacionamentos errados no passado, mas não uma com a outra. Talvez tenha dado errado pra gente, mas talvez se nós duas nos relacionássemos, não desse tão errado. Enfim, acontece várias coisas e tal, é maravilhoso, gente. Leiam A Princesa e o Cappuccino, ele é maravilhoso. Tá no Kindle Unlimited, você que pegou a promoção da Prime Day de 3 meses por R$1,99, vai lá ler imediatamente, que eu sei que você sempre pega os livros e não lê. Pega A Princesa e o Cappuccino, porque é maravilhoso. Chegamos na parte em que quebra o álbum, né? Você tá tipo, felizinho e tal, romântico, não sei o que, um pouquinho quente também. De repente, Maria. A minha única crítica é que ele é uma música muito curta. Sei lá, eu tenho um preconceito com músicas com menos de 2 minutos. Fãs de carnaval, me perdoem. Mas, enfim, eu gosto de Maria mesmo assim. Eu não vou pular uma música de 1 minuto também, né? É uma coisa. É uma música que é impossível você pular, né? Não importa a falta de paciência que você tenha. Apesar de que ela é assim, ela é a triste do álbum, ela é a música que muita gente chorou. Eu não choro em nenhuma música do João, acho que eu já comentei isso. Tirando, assim, Monstros, principalmente porque eu tenho muita dificuldade em chorar de emoção. Tipo, eu não choro de emoção, eu só choro de tristeza. E nenhuma música do João, não importa quão triste ela seja, ela me deixa triste. Porque músicas do João me deixam felizes, como eu falei. Anti-Herói é meu álbum favorito e ele não tem uma música feliz. Então, pra Maria, porém, eu trouxe um livro com final feliz pra vocês. Olha só, um livro triste. Acho que é um dos livros que eu mais chorei na vida, que é Até Logo, Violeta, da Maria Freitas. Vamos lá. Eu falei da versão anterior desse livro no vídeo do Anti-Herói. Eu falei que era o livro que eu mais tinha chorado na vida, assim. Mas eu falei, o livro não tá mais disponível. Quando tiver, eu falo pra vocês. Tá aqui. É uma nova versão escrita só pela Maria Freitas, assim, melhorada, muito maior. Eu não chorei mais ou menos. Esse livro ele não me tocou tanto, porque eu já conheci a história. Então, se você leu a versão anterior, eu não te recomendo Até Logo, Violeta, porque talvez, a não ser que você não lembre, né? Eu li com a história fresca na minha cabeça. Mas se você não lembra, você pode reler que talvez você vá chorar do mesmo jeito. Mas eu sei que se eu tivesse lido ele sem conhecer nada da história, eu teria chorado igual, ou mais também. É uma história que, no fundo, apesar de te fazer desidratar, te dá uma esperancinha, mas tem mais um detalhe. Não é só porque é uma música triste, aí eu trouxe um livro triste. Vocês sabem que isso aqui nunca é só o critério. Mas é porque, o que é o importante? O que é o marco de Maria?
é a carta, não é mesmo? Até Logo Violeta não só é um livro triste, como ele tem uma carta que é muito crucial, uma carta que assim muda os rumos da história, enfim, que também é entregue ali perto de novembro, assim, esse livro ele tem um climinha meio natalino, novembro já tá tudo enfeitado de Natal, então assim, sério, é uma combinação perfeita. Você tá querendo um livro pra chorar, que eu sei que vocês gostam de livro pra chorar, pega Até Logo Violeta e depois volta aqui pra me agradecer pelas lágrimas, tá bom? Pra julho, eu confesso que esse é o livro que veio na minha cabeça com a maior facilidade do mundo. Por um motivo bastante simples, talvez. Mas é mais profundo do que parece. Para Júlio Júlio te trouxe aqui, do Ariel F. Hitz. E Júlio te trouxe aqui foi a primeira história que eu li dele. E tá, apesar do paralelo ser do nome, Júlio, e Júlio te trouxe aqui, né? Tudo se passa em julho. Júlio te trouxe aqui vai se passando conforme os Júlios. E existe sim um momento que se conecta com o refrão de Júlio é tudo que a gente não vai mais ser, Júlio é ler o que você deixou e etc. Então, assim, existe uma correlação em julho. E o fato de agora julho é você e tudo se passar em julho, no conto de Júlio te trouxe aqui, tem uma coisa que se você ler o final, você vai entender o que eu quero dizer. Então, assim, é maravilhoso. Ainda é minha história favorita do Ariel. Eu já li muitos. Eu já li Camomila, eu já li As Cores Primárias, eu já li Júpiter, A Gravidade de Júpiter. Eu amo todos. Mas pra mim, meu favorito é Júlio te trouxe aqui. Então, assim, é sério, gente, leiam. É uma história curtinha, você tá querendo aí. Você acabou de terminar um livro mega pesado, tipo Jantar Secreto ou Até Logo Violeta. Você precisa ler uma coisinha leve, curtinha, assim, poucas páginas. Pega Júlio te trouxe aqui que vai ser sucesso. Agora a gente chega no lado B do álbum, né? Porque ele é separado em lado A e lado B. Preciso dizer que meu lado favorito é o A. Eu gosto do B também, tem a minha segunda música favorita no lado B. Mas ainda assim, o lado A me ganha mais. Enfim. E o que abre o lado B é Eu Posso Ser Como Você, que é simplesmente uma referência a Eu Quero Ser Como Você. Que genial, né? Não precisamos nem falar a respeito. Pra Eu Posso Ser Como Você, eu trouxe um livro, eu precisava mais uma vez. Tinha que ser um livro que tem um rancor infindado, sabe? Uma coisa assim, um livro que fosse mais tenso, porque essa música ela tem uma batida, uma áurea muito tensa, sabe? Essa energia tensa. Eu trouxe um livro bastante tenso pra ele também, apesar de não ser um livro adulto, assim, se eu não me engano, YA. Enfim, como eu disse, a classificação indicativa vai aparecer, eu trouxe Querido Ex, do Juan Julián, mas é que eu indico tanto esse quanto o Maldito Ex, é porque, enfim, eu trouxe um só. Inclusive, eu queria comentar que quando eu fui pegar autógrafo, na tour de Viralizou, que eu fui pegar autógrafo com o Juan Julián, ele veio pra BH, ele autografou Querido Ex e me perguntou se eu já li Maldito Ex. Eu comentei que já tinha lido e ele perguntou qual eu gostava mais. Eu acho que eu tive uma resposta bastante incomum, que eu falei que eu preferia Maldito Ex e todo mundo me olhou tipo, como assim? Quem prefere Maldito Ex? Mas eu tenho uma explicação. Eu acho que tanto Querido Ex quanto Maldito Ex são muito bons, assim. Não são livros para qualquer um, tá? São livros que têm um peso bastante grande, mas ainda é muito visível. Eu não gosto do protagonista de Maldito Ex, tá? Do de Querido Ex, coitado, né? Mas eu acho, inclusive, que a vida com o protagonista de Maldito Ex foi demasiadamente generosa com ele, tá? Eu acho que ele nem merecia tudo aquilo. Porém, é muito nítido que a escrita do Juan Julián tá melhor em Maldito Ex. Querido Ex não é mal escrito, tá? Isso não é isso que eu quero dizer. Só que dá pra ver que ele evoluiu de um livro pro outro, que assim, Maldito Ex é muito melhor bem escrito do que Querido Ex. O que faz sentido, porque esse foi o primeiro livro do Juan, né? É óbvio que vai ter uma diferença de um livro, do primeiro livro para outro livro. Eu já comentei isso aqui, falando do Vitor Martins, se eu não me engano. Mas enfim, e aí, assim, é muito bom. Maldito Ex também é muito bom. E eu acho que eles combinam com Eu Posso Ser Como Você, sabe? Aquele sentimento lascivo que tem, perfeito. Chegamos aos sinais, uma música que também está aberta a várias interpretações. E vamos lá. Primeiramente, uma coisa que eu queria dizer é, gente, a gente não precisa brigar por interpretação de música, tá? Isso pra mim é o motivo mais estúpido do mundo pra existir uma treta. Mas eu acho engraçado como não existe um consenso sobre o que se fala essa música, porque essa é a graça, sabe? Inclusive, como Pedro Salomão sempre diz, a arte é um grande mal-entendido. A única pessoa que pode dizer sobre o que Sinais realmente fala é o João. E ele não vai falar, porque ele já falou que ele odeia quando o artista explica a música porque ele acha que destrói. Ou seja, enquanto ele não decide falar o que é e ele não vai, a gente tá livre para pensar o que quisermos a respeito de Sinais. Eu pensei se eu ia trazer, assim,
um romance com hot, ou um romance mais, ou uma história mais etérea. Então eu trouxe coisas um pouco de outro mundo, apesar de não ter alienígenas, isso eu posso antecipar vocês. Eu trouxe Até o Amanhecer, da Vanessa Freitas. Meu Deus, mais uma autora batida. Pois é, tem muita gente nova nesse canal, então saibam que existem muitos autores aqui que vocês vão muito ouvir falar deles aqui. Enfim, Vanessa Freitas, vocês sabem, é uma das minhas autoras favoritas. Assistam meu vídeo de Entre Beijos e Flechas. E Até o Amanhecer é um dos únicos livros dela que não tem vídeo aqui no canal, porque eu li numa época em que o canal eu estava tendo dificuldades com os vídeos, porque meu cartão de memória corrompeu nos arquivos. Inclusive, o vídeo de Até o Amanhecer foi um desses arquivos. Então eu sinto que eu tenho uma dívida de poder falar, porque eu amo muito Até o Amanhecer. Ele é um romance sáfico que se passa no carnaval, tem aí bastante coisas interessantes e temos uma personagem que não é humana, sabe? Que inclusive é uma sereia, é muito interessante aí. Ela vai fazer uma coisa para poder passar um carnaval vendo o mundo dos humanos, não sei o quê. Ela vai encontrar uma humana que, enfim, não posso dizer mais nada porque seria spoiler. E, sério, é maravilhoso, leiam. Você gosta de um romance sáfico, assim, bem energia de carnaval, com personagens bastante caóticas, leiam, é maravilhoso. Se você gosta de Sinais, eu imagino que você vai gostar de Até o Amanhecer também, sabe? Sinais não é uma das minhas favoritas do álbum, não é uma música que eu desgosto, mas assim, se a próxima música for Game Boy, eu não vou ligar de pular ela. Ou sei lá, se a próxima música for Lábia, eu vou pular ela, sabe? Tipo, eu tenho essa coisa. Mas eu gosto de Sinais, tá? Não, eu não odeio. Eu não odeio nenhuma música do João, gente. Eu sou fanboy demais pra odiar alguma coisa dele. Mas enfim, eu acho que Até o Amanhecer é a melhor indicação pra Sinais. Inclusive o Me Leva, Somos Iguais, do finalzinho da música, que tem a abdução no show, uma coisa linda. Então, vai fazer sentido quando vocês lerem o final de Até o Amanhecer. Vai por mim. Chegamos em Se o Problema Era Você Porque Doeu em Mim, ou Se Você Me Amava, para nós fãs, não é mesmo? Porque até o João se arrependeu de ter uma estrofe como o nome da música. É sério, é muito grande. Se você já tentou fazer uma pulseira e percebeu que ela virou um colar por conta dessa abreviação, você sabe do que eu tô falando. Enfim, essa é a minha primeira indicação repetida, que eu meio que peguei um livro que já apareceu no outro vídeo, de um vídeo do anti-herói, mas é porque eu não consegui pensar, sério. É uma das minhas músicas favoritas, tá? Eu gosto muito, acho que desse bloco ela é tipo meu top 3. Mas assim, ela é uma música que ela serve tanto para relacionamento amoroso como relacionamento familiar. Apesar da gente imaginar que seja relacionamento amoroso pelo histórico familiar do João e tudo mais, é uma música que encaixa bem se você tem questões familiares, então eu tive que trazer Romance Real da Clara Alves. Vana, eu acho que mais uma vez você tá colocando Romance Real em um vídeo que não faz muito sentido, mas eu explico. A gente tem uma personagem aqui que, por coisas que aconteceram, vai ter que passar a morar com o pai dela, que ela não vê há muitos anos, que deixou ela e a mãe foi pra Inglaterra, foi pra Londres. Então, a frase "se o problema era você, por que doeu em mim?" combina muito com ela, combina muito. Então, como eu falei, como Se Você Me Amava também é uma música que se encaixa muito mais numa coisa familiar do que numa coisa amorosa. Ela não tem essa questão com um relacionamento amoroso, mas se encaixa muito bem com a relação que ela tem com a própria família, não só o pai, mas os avós e tudo mais, a mãe dela, enfim, coisas que acontecem. Então, por isso que eu trouxe a indicação de Romance Real aqui. Eu tenho um apego muito grande com ele. Então, assim, eu tenho um vídeo só sobre Romance Real. Assistam aqui, já que a gente tá indicando um vídeo antigo, vocês podem ver eu falando mais a respeito dele. Chegamos agora na minha outra favorita. Lembra que eu falei que eu tinha duas super... Eu tenho 2 top 1s nesse álbum, é a verdade. Não é que eu tenha um top 3, eu tenho 2 top 1. Então, é Locadora, obviamente. Vamos lá, eu preciso falar a respeito de Locadora. Eu quero muito saber se tem mais alguém de Belo Horizonte me escutando aqui, que você, assim, eu não sou o maior conhecedor de Belo Horizonte, da minha cidade, tá? Eu sou uma pessoa que mora bem longe do centro, que não sai de casa pra nada. Mas ainda assim, eu tava escutando Locadora de boa, né? Uma batinha legal, Locadora, uma coisa antiga, vintage. Quando eu escutei o refrão, quando ele falou Praça 7, eu tava assim, Praça 7? Eu falei, não é possível. Eu tenho até um tweet falando disso, que assim, não importa pra onde o João escreveu essa música, essa Praça 7 é a Praça 7 de BH. Não tem como. Até porque, quem é de Belo Horizonte além de mim, Pedro, não é mesmo? Que é diretor artístico, co-compositor de Locadora e ainda o namorado do João. Nessa época a gente não podia falar disso, né? Na época que o Super saiu. Mas hoje em dia a gente sabe. Então, assim, era meio
que era uma praça 7 específica, inclusive o João, nossa, ele cantando locadora aqui foi tão lindo, gente. Ai, enfim, eu precisava trazer um livro que se passa em Belo Horizonte, por razões óbvias. Mas apesar de locadora, principalmente a versão estendida, ser uma música com um nostálgico triste, né? Uma coisa assim, lembrando de um relacionamento que acabou. A primeira versão, né, a versão sem o trecho estendido, que deixa isso claro, não precisa necessariamente ser um saudosismo triste, né? Pode ser só um casal que já tá mais velho, lembrando da época em que eles eram jovens o suficiente para virar a noite na Praça 7. No Olhar do Invisível, da Lívia Ferreira. Sim, mais uma autora batida, gostaram? Eu nunca falei de No Olhar do Invisível aqui, eu tava reparando isso. Ele é, tipo assim, um dos meus livros favoritos da vida. Eu precisava trazer No Olhar do Invisível não só porque se passa em Belo Horizonte, mas porque ele é um livro muito gostoso, assim. É muito lindo ver essas personagens se conectando, sabe? Porque, apesar de serem muito diferentes, elas têm coisas parecidas. E, sério, Mundinho, Dandara e Cecília, pra mim, pau a pau com Aquiles e Patroclo na minha lista de casais favoritos, tá? Não tem como, eu sou apaixonada por essas duas. E sério, leia No Olhar do Invisível, gente, olha a finura disso aqui. Inclusive, físico eu acho que nem tem mais, mas tá disponível em e-book, então, por favor, leiam, é maravilhoso. Inclusive, tô relendo, tá até com a marcação aqui, porque eu tô relendo. Talvez eu faça um vídeo sobre a releitura, se vocês quiserem. Eu digo aqui pra vocês porque No Olhar do Invisível é perfeito. Chegamos em rádio. Para rádio, eu trouxe mais um dos meus favoritos da vida. E sim, mais autoras sendo repetidas aqui. Eu trouxe Amor Fati, das GB Baldassari. Enfim, gente, não tinha como eu não falar de Amor Fati. Eu precisava falar de Amor Fati. Eu acho que se não encaixasse tão bem com rádio, eu colocaria ele de extra em qualquer lugar. Porque, sério, como é bom esse livro. De verdade. Como eu falei, tá competindo com a Canção de Aquiles na minha lista de melhores do ano, tá? Então, se você ama a Canção de Aquiles, saiba que não são parecidos, mas saiba que Amor Fati é tão bom quanto. Sério, ele é um livro em que a gente vai acompanhar personagens que, apesar de não terem se conhecido jovens, muito pelo contrário, apesar de que, assim, a Abby é bem jovem. Ah, inclusive tem uma criança aí envolvida, se você gosta de histórias com crianças, enfim, mãe biológica versus mãe adotiva, ai, leiam, é maravilhoso. Mas existem personagens aqui que têm sonhos e que pensam muito uma na outra, mas que tem essa coisa de não poderem ficar juntas, de terem um empecilho, tal qual o rádio fala a respeito disso. Então, assim, é uma conexão que faz sentido na minha cabeça. E também fala sobre ouvir falar, porque em certo momento a Abby participa de uma luta e fica, tipo assim, conhecida nacionalmente e tudo mais. E a Iva, sei lá, tá lá ouvindo sobre ela e tudo mais. É uma coisa que está sempre perpetuando os pensamentos uma da outra. Então, ai, gente, é maravilhoso. Leia o Amor Fati, por favor. Para São Paulo 2015, tal qual locadora, tinha que ser um livro que se passa em São Paulo, não é mesmo? E não só um livro que se passa em São Paulo, mas um livro que tem uma energia de São Paulo. Eu nunca fui para São Paulo para ter essa certeza, mas eu trouxe um livro que eu li recentemente que é muito bom e que tem uma energia assim muito de São Paulo, fala muito de São Paulo, se passa em São Paulo a maior parte dele, que é Doce como Sangue, de Dan Rodrigues. Doce como Sangue é uma história muito legal, inclusive tem vampiros. Eu acho muito interessante que a autora, ela é não binária, né? E eu acho muito engraçado porque todo não binário em algum momento escreve um livro de vampiro. Sério, tipo assim, todo não binário assim, que é autor que eu conheço tem uma história, um livro de vampiro. Vana, você tem um livro de vampiro? Eu tenho uma fanfic de vampiro. Eu só queria comentar que eu acho um detalhe interessante. Esse livro, ele tem tanto uma energia de São Paulo, inclusive combina com São Paulo 2015, essa coisa de sonhos apagados no meio da cidade e tudo mais, que tem até uma citação no início de um dos capítulos de São Paulo 2015. Tipo assim, eu já tava relacionando ele enquanto eu lia. Quando eu vi isso, eu pensei, gente, eu acho que é um alinhamento milenar esse livro ter caído na minha mão enquanto eu tô fazendo o roteiro desse vídeo. Então, assim, quando eu terminei, eu pensei nele, eu pensei, combina com São Paulo 2015. Tem essa energia muito boa. E, sério, é muito bom, gente. Pelo amor de Deus. Leiam Doce como Sangue. Eu estou apaixonada na escrita da autora. Já peguei no Kindle Limited o lançamento novo dela para ler também, porque estou apaixonada. Enfim. Chegamos na Maioral em Super. Vamos falar a respeito da faixa título? Super, ela é uma música que ela é grandiosa num nível que eu fiquei muito em dúvida de qual livro eu trazia. Eu pensei, inclusive, em puxar a sardinha para mais um dos meus favoritos da vida. Só que eu falei que ia ser um pouco demais. Eu parei para pensar. O livro que eu trouxe aqui, inclusive, eu não falei no canal também, apesar de que eu gostaria de ter falado que ele é muito bom, foi
Confluentes, do Cássio Cipriano. Sabe, esse livro, ele tem essa energia grandiosa, sabe, de personagens que já são mais velhos e que ainda assim tem uma grandiosidade em si, tem sonhos que às vezes ficam um pouquinho apagados e tudo mais, que personagens que se perderam um pouco. Super fala um pouco disso, sabe? Eu não me sinto mal, eu só não sinto nada, né? Confluentes, a gente tem personagens assim também, e sério, eu gosto muito dessa história. Ela é maravilhosa. A escrita do Cássio é maravilhosa. Inclusive, tô lendo o novo lançamento do Cássio Cipriano e vai sair vídeo no canal semana que vem. E assim, nossa, eu gosto muito de Confluentes e eu acho que tinha que ser um livro muito sublime pra correlacionar com Super. E como eu falei, como eu não queria ficar só puxando meus favoritos da vida, que são livros repetitivos, eu pensei num livro que eu nunca tinha falado no canal e que também fosse grandioso, que eu devesse falar um pouco mais. Então, Confluentes encaixou certinho. Sério, leiam, ele é muito bom e, enfim, é isso. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se ainda tem alguém assistindo aqui, muito obrigado por ter assistido até o final esse vídeo gigantesco. Se você já leu algum dos livros que eu indiquei aqui, comenta aqui embaixo a respeito, vamos conversar a respeito desses livros e tudo mais. Se você quiser, como eu já disse, indicar um livro para sua música favorita do Super, um livro que tenha a ver, a caixa de comentários aqui é sua amiga, por favor. Vamos trocar indicações também. É isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu vou deixar o link de todos esses livros maravilhosos aqui na descrição, assim como o link do álbum também. Escutem Super, as minhas redes sociais e minhas histórias estão aqui na descrição. E no mais é isso, obrigada por ter assistido até aqui, valeu e tchau.